Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Gabriel de Nossa Senhora das Dores, a quem Leão XIII chamava o novo São Luís Gonzaga, nasceu em Assis em 1838, e no mesmo dia recebeu o batismo, na mesma pia, em que foi batizado São Francisco de Assis. Seu pai era governador da cidade de Urbânia, e como um dos magistrados dos estados pontifícios, gozava de grande estima do Papa Pio IX e Leão XIII honrava-o com sua sincera amizade. A mãe era de nobre família. Eram esposos cristãos, vivendo no santo temor de Deus, unidos no vínculo de respeito e amor fidelíssimo. Deus abençoou esta santa união com 13 filhos, dos quais Gabriel era o 11º. Este, no batismo recebeu o nome de Francisco, em homenagem a seu avô e ao seráfico de Assis. Dando testemunho da educação que recebiam na família, no processo da beatificação do servo de Deus, os seus irmãos declararam: e nós fomos educados com o máximo cuidado, no que diz respeito à piedade e à instrução. Nossa mãe era piedosíssima e nos educou segundo as máximas da nossa santa religião. Nos braços, sobre os joelhos de uma mãe profundamente religiosa, o pequeno Francisco aprendeu os rudimentos da vida cristã e pronunciar os santos nomes de Jesus e Maria. A morte prematura da mãe trouxe grande tristeza. Inês, sentindo a última hora se aproximar, reuniu todos os filhos à cabeceira do leito, estreitou-os, um por um, ao seu coração, selou a sua fronte com o último beijo, deu-lhes a bênção, distinguindo com mais carinhos de tenra idade, entre estes, Francisco, munida de todos os sacramentos, confortada pela graça de Deus, na idade de 38 anos deixou este mundo. Do pai, o próprio filho Francisco ao seu diretor espiritual deu o seguinte testemunho: e meu pai tinha por costume levantar-se bem cedo. Dedicava uma hora à oração e meditação. Se neste tempo alguém desejava falar-lhe, havia de esperar pelo fim das práticas religiosas. Terminadas estas, ia à igreja assistir à Santa Missa e costumava levar consigo dos filhos os que não fossem impedidos. Fim da Santa Missa, metia-se ao trabalho. À noite reunia seus filhos e dava-lhes sábios conselhos e úteis exortações.
Falava-lhes dos deveres para com Deus, do respeito devido à autoridade paternal e do perigo das más companhias. Os maus companheiros, dizia ele, são os assassinos da juventude, os satélites de Lúcifer, traidores escondidos e por isso para os temer e deles ter cuidado. Os biógrafos de Francisco fazem ressaltar em primeiro lugar a extraordinária bondade de coração do menino, principalmente para com os pobres. Muitas vezes ficou ele sem a merenda, por tê-la dado aos pobres. Entre seus irmãos era ele o anjo da paz, sempre pronto para desculpar e para defendê-los, quando acusados injustamente. Não suportava injúria, fosse ela tirada a si ou a um dos seus. Com a maior facilidade se desfazia de objetos de certo valor, que recebia de presente. Assim presenteou a um de seus irmãos de uma bela corrente de prata, que tinha recebido de um parente. Estes belos traços no caráter de Francisco não afastam certas sombras que nele subsistiam também. Os que o conheciam meigo, bondoso, compassivo, sabiam-no também ser nervoso, impaciente, irascível. Francisco era obediente e tinha grande respeito ao pai, o que aliás não impedia que diante de uma severa repreensão desse largas ao seu gênio impulsivo, com palavras e gestos demonstrando seu descontentamento, sua raiva. Mas logo voltava às boas, sua boa índole não permitia que estas revoltas interiores durassem muito tempo. Era encantador ver, momentos depois, o menino desfeito em pranto, procurar o pai por seus modos ingênuos e infantis, assegurar-se do perdão e do amor dele. Este, fingindo não dar crédito a estas demonstrações, retrucava bruscamente, e nada de carícias, quero ver fatos. Então o menino se atirava ao colo do pai, beijava-o e sentia-se feliz, em ter voltado à paz, com o perdão paterno. Nesta escola de sábia pedagogia Francisco cedo aprendeu a combater e vencer seus defeitos. Por algum tempo Francisco ficou entregue aos cuidados de um mestre, depois frequentou o colégio dos Irmãos das Escolas Cristãs, onde fez rápidos progressos, figurando sempre entre os melhores alunos. Na idade de 7 anos fez a sua primeira confissão. Um ano depois, em junho de 1846 recebeu o sacramento da confirmação. Tudo isto prova que o menino já se achava bem instruído nas verdades da nossa fé. Nesse mesmo tempo caiu também a data da sua primeira comunhão, para a qual se preparou com todo o esmero. Esses sentimentos de fé e de piedade, aquelas chamas de amor ao Santíssimo Sacramento não mais se separaram do coração de Francisco nos anos de sua mocidade, nem no meio de uma vida dissipada de certo modo mundana. Não menos certo é que a frequente recepção da Santa Comunhão preservou de graves desvios no meio das tentações do mundo. Terminados os estudos elementares, o pai pensou em procurar para Francisco uma educação mais elevada, de acordo com a sua posição social e confiou seu filho aos padres jesuítas que na cidade de Spoleto dirigiram um colégio. Mestres e colegas igualmente o estimavam. Tudo nele encantava, os seus modos delicados e gentis, a modéstia no falar, o sorriso benévolo que lhe afloravam aos lábios, o garbo com que se sabia haver em circunstâncias mais solenes, os sentimentos nobres que dominam em todo o seu proceder. Desde a sua infância mostrou devoção particular a Nossa Senhora das Dores, uma imagem da qual se conservava em sua família, e cabia-lhe a ele adorná-la de flores e manter acesa uma lâmpada diante da estátua. Para completar a imagem do jovem estudante e assim melhor poder compreender a mudança que nele mais tarde se efetuou, tem aqui lugar a descrição da solene distribuição de prêmios, da última em que Francisco tomou parte no Colégio dos Jesuítas em Spoleto, em setembro de 1856. Francisco ocupava o primeiro lugar. Ninguém se lhe igualava em elegância exterior, no garbo de representar, na graça de declamar, na graciosidade da gesticulação, no timbre encantador da voz. Podendo representar no palco, parecia estar no seu elemento e fazia-o com toda a naturalidade e perfeição. Em sua aparência não deixava nada a desejar, tudo obedecia às exigências da última moda, o cabelo esmeradamente penteado, o traje elegante e ricamente adornado, as luvas brancas, gravata de seda, sapatos luzidios e artisticamente acabados, a tudo isso Francisco ligava a máxima importância. O inimigo das almas tirou proveito dessas fraquezas. Se não conseguiu roubar-lhe a inocência, não foi porque não lhe poupasse contínuos assaltos, bem-sucedidos. A paixão pelo teatro, a verdadeira mania por bailes, o amor à leitura de romances eram tantos os perigos, que é de admirar que o jovem Francisco não caísse presa das ciladas diabólicas.
Tão pronunciada era sua paixão às danças, que recebeu o apelido de bailarino. Assim um dos seus mestres, quando soube da sua inesperada fuga do mundo para o convento, disse: "O bailarino fez isto. Quem esperava uma tal coisa? Deixar tudo e fazer-se religioso no noviciado dos padres passionistas." Francisco bem conhecia o perigo em que nadava, e não faltava quem o chamasse a atenção, o lembrasse da necessidade da oração, da vigilância, da mortificação, da devoção a Jesus e Maria, de não perder de vista a eternidade. Com todas as leviandades e suas perigosas tendências para o mundo, Francisco não deixava de ser um bom e piedoso jovem. Das paixões de Francisco, uma das mais fortes foi a da caça. A esta paixão ele pagava tributos bem pesados e seu diretor espiritual não hesitou em atribuir a este esporte a cruel moléstia, que o ceifou na flor da idade. Certa vez, em pular uma cerca, chegou a cair e com tanta infelicidade, que quebrou-lhe um osso do nariz. O fuzil disparou e o projétil passou-lhe rente pela testa, pouco faltando que lhe rebentasse o crânio. Francisco, reconhecendo logo a providência deste aviso, renovou a sua promessa. Ficou com as cicatrizes, mas deixou-se ficar no mundo. A graça divina também não se deu por vencida. Rejeitada 3 vezes, tentou um 4º golpe, mais doloroso ainda. De todos de sua família, Francisco dedicava grande amizade à sua irmã Maria Luzia, 9 anos mais velha que ele, e esta amizade era correspondida com todo afeto. Em 1855 irrompeu em Spoleto a cólera e Maria Luísa foi a primeira vítima da terrível epidemia. A morte da irmã feriu profundamente o coração do jovem e mergulhou sua alma em trevas nunca antes experimentadas. Perdeu o gosto de tudo e se entregou a uma tristeza inconsolável. Parecia que com este golpe a graça divina tivesse removido o último obstáculo de a promessa se cumprir. Assim ainda não foi. Todo acabrunhado, Francisco manifestou ao pai sua resolução de entrar para o convento, chegando a dizer que para ele tudo se tinha acabado nesta vida. Possenti, receando perder seu filho a quem muito amava, não recebeu bem a comunicação e pediu-lhe nunca mais tocasse neste assunto. Aconselhou-o a se distrair, a afastar os pensamentos tristes, a procurar a sociedade, frequentar o teatro, chegou a insinuar-lhe a ideia de procurar a amizade de uma donzela distinta, de família igualmente conceituada, na esperança de nos entendimentos inocentes ela conseguir de fazê-lo esquecer-se dos seus intentos religiosos. Na igreja metropolitana de Spoleto gozava de uma veneração singular uma imagem de Nossa Senhora, a esta imagem chamava simplesmente a ícone. Na 8ª do dia 15 de agosto esta imagem era levada em solene procissão por dentro da igreja e não havia quem não se ajoelhasse à sua passagem. Em 1856 Francisco Possenti achava-se no meio dos fiéis e todo tomado de amor por Maria Santíssima, os seus olhos se fixavam na venerada imagem como que esperando por uma bênção especial. Pois, quando a ícone vinha aproximando-se do jovem, parecia ela lhe atirar um olhar todo especial e lhe dizer: "Francisco, o mundo não é para ti, a vida no convento te espera." Esta palavra, qual uma seta de fogo, cravou-lhe no coração, assim saiu da igreja desfeito em lágrimas. Estava resolvido a realizar desta vez o plano de alguns anos. Tratou, porém, de não dar por enquanto nenhuma demonstração do seu intento. Embora certo de sua vocação, mas desconfiando da sua fraqueza, e para não ser vítima de uma ilusão procurou seu diretor espiritual Padre Bompiani, e a ele se abriu inteiramente, fazendo do conselho do mesmo depender sua resolução definitiva. O exame foi feito com toda a sinceridade, tendo tomado em consideração todos os fatores influentes no passado da vida do jovem. O Padre Bompiani não duvidou de se tratar de uma vocação verdadeira e animou o jovem a segui-la. Francisco se resolveu então a pedir sua admissão na congregação dos passionistas. Comunicar ao pai a resolução tomada não foi fácil. Mas desta vez o Sr. Santi, homem consciencioso, vendo a aflição e a firmeza de seu filho, não mais se opôs, tomado, porém, de espanto quando soube que a congregação por Francisco escolhida, a dos passionistas, era de todas a mais austera. Se bem que não se opusesse à vontade do filho, tratou de procrastinar a execução do seu plano e impor condições. Francisco, porém, ficou firme. Tomou ainda e pela última vez parte na solenidade da distribuição dos prêmios, no colégio dos jesuítas, fez como sempre um papel brilhante no palco,
despediu-se dos seus professores, dos seus amigos, depois foi para convento Morrovale, dos passionistas, onde já em 21 de setembro de 1856 recebeu o hábito com o nome de Gabriel del Adolorata. Convencidíssimo da sua vocação religiosa, longe do mundo, da sociedade e da família, não mais teve outro ideal que subir às culminâncias da perfeição. Inconfundível era sua personalidade no meio dos seus companheiros do noviciado. Sem perder as notas características do seu caráter, a jovialidade, a alegria de espírito, a amenidade de trato, era fiel no cumprimento dos exercícios regulares, como também na prática das virtudes cristãs e monásticas. E as causas desta mudança radical na vida de Gabriel, duas: o ardente amor a Jesus crucificado, a Santa Eucaristia, sua devoção singular à Mãe de Deus, em particular a Nossa Senhora das Dores, e sua inalterada mortificação, por meio da qual deu morte aos seus desordenados apetites, um por um. Tendo corrido o ano de provação, Gabriel foi admitido à profissão e mandado para várias casas da congregação, com o fim de completar os seus estudos de teologia. Durante os anos de preparação para o sacerdócio, superiores e companheiros viram no santo jovem o modelo mais perfeito de todas as virtudes, e cumpridor exatíssimo dos seus deveres. Quando chegou à idade de 23 anos, aparecem os primeiros sintomas da tuberculose pulmonar. O longo tempo da sua enfermidade Gabriel o aproveitou para ainda mais se aprofundar na sua devoção predileta à Sagrada Paixão e Morte de Jesus Cristo e a Maria Santíssima, Mãe das Dores. Em fevereiro de 1862 ainda pôde andar e receber a Santa Comunhão na igreja, junto com seus companheiros. Inesperadamente o mal se agravou, foi preciso avisá-lo para receber os últimos sacramentos. A notícia assustou-o por um momento só, mas imediatamente recuperou a habitual calma, que logo se transformou numa alegria antes nunca experimentada. O modo de receber o santo viático comoveu e edificou a todos que assistiram. Não mais largava a imagem do crucificado, que cobria de beijos, e ao seu alcance tinha a estátua de N. Senhora das Dores, que frequentemente apertava ao seu peito, proferindo afetuosas jaculatórias, como estas: "E minha mãe, faze depressa. Jesus, Maria, José, expire eu em paz em vossa companhia. Maria, Mãe da Graça, Mãe da Misericórdia, do inimigo nos protegei, e na hora da morte nos recebei." Assim morreu o santo jovem na idade de 24 anos, na manhã de 27 de fevereiro de 1862. 30 anos depois foi feito o reconhecimento do seu corpo. Nesta ocasião, com o simples contato de suas relíquias, verificou-se a cura prodigiosa de uma jovem com tuberculose em estado terminal. Em 1908 o Papa Pio X escreveu o nome de Gabriel da Virgem Dolorosa no catálogo dos Beatos e em 1920 Bento XV decretou-lhe as solenes honras da canonização. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Alexandria, no Egito, a comemoração dos santos Julião e Euno, mártires, na perseguição do imperador Décio. Julião, por ser tão enfermo de gota que não podia andar nem estar de pé, foi apresentado ao juiz, juntamente com 2 servos que o levaram numa cadeira. Um deles, com medo, renegou a fé, o outro, chamado Euno, perseverou com o seu senhor na confissão de Cristo. Conduzidos ambos por toda a cidade montados em camelôs, à vista de todo o povo foram flagelados até a morte. Morte no século III. Também em Alexandria, no Egito, São Bezas, mártir, que, sendo soldado, por ter tentado conter os que insultavam os santos mártires anteriormente mencionados, foi denunciado ao juiz, perseverando firme na fé, foi decapitado. Morte no século III. No território de Rouen, na Gália, hoje na França, Santa Honorina, virgem e mártir. Data da morte incerta. Em Lyon, também na Gália, hoje na França, São Baldomiro, subdiácono, homem consagrado a Deus. Morte no ano 660. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, os santos Basílio e Procópio Decapolita, monges, que, no tempo de Leão Exáurico, defenderam vigorosamente o culto das sagradas imagens. Morte no ano 741. No mosteiro de Narek, na Armênia, São Gregório, monge doutor da Igreja, evangelizador dos armenos, ilustre pela doutrina, escritos e ciência mística. Morte no ano 1005. Em Messina, na Sicília, região da Itália,
São Lucas, abade do Mosteiro do Santíssimo Salvador, sob a regra dos monges orientais. Morte no ano 1149. Em Londres, na Inglaterra, Santa Ana Line, viúva e mártir, que, depois de ter morrido o esposo no exílio por causa da fé católica, conseguiu arranjar uma casa para os sacerdotes, e por isso, no reinado de Isabel I, foi enforcada no patíbulo de Tibur. Com ela padeceram o suplício também os beatos presbíteros e mártires Marcos Barcourt, da Ordem de São Bento, e Rogério Philcock, da Companhia de Jesus, dilacerados à espada quando ainda estavam vivos. Morte no ano 1601. Também em Londres, o beato Guilherme Richardson, presbítero e mártir, que, ordenado em Sevilha, na Espanha, por causa do seu sacerdócio foi enforcado no patíbulo de Tibur, sendo o último mártir do reinado de Isabel I, morte no ano 1603. Em Senceles, localidade da ilha de Maiorca, na Espanha, a beata Francisca Ana de Nossa Senhora das Dores, Francisca Maria Cerer Carbonell, virgem, que, não sabendo ler nem escrever, mas animada pelo zelo divino, fundou a Comunidade das Irmãs da Caridade. Morte no ano 1855. Em Barcelona, na Espanha, o beato José Tous Y Soler, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, fundador da Congregação das Irmãs Capuchinhas do Divino Pastor. Morte no ano 1871. Em Marsella, na França, a beata Maria de Jesus de Louis Martini, virgem, que fundou a Congregação das Filhas do Coração de Jesus, e ferida mortalmente por um homem violento, concluiu com o derramamento do seu sangue uma vida intimamente unida à paixão de Cristo. Morte no ano 1884. Em Pasto, na Colômbia, a beata Maria da Caridade do Espírito Santo, Maria Josefa Carolina Brader, virgem, que soube conciliar excelentemente a vida contemplativa com a atividade missionária e fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada, para promover a formação cristã do povo. Morte no ano 1943.